Tem muita gente que acha que o diabo não consegue entrar dentro de um templo evangélico. Pois ele entra sim. Ele entra sim. E quanta gente que vem aqui para a igreja, e a palavra entra no ouvido e sai no outro. E quanta gente que frequenta a igreja um ano inteiro, uma década, e nunca foi tocado, e nunca foi convertido. Vem o diabo e arrebata a palavra. É por isso, irmãos, que culto é um momento de luta espiritual. Nós deveríamos orar mais e depender mais de Deus, porque se Deus não aplicar a palavra, você entra e sai do mesmo jeito, ou até pior. É por isso que nós precisamos pedir para que Deus, por sua graça, tire a venda dos olhos, tire o tampão dos ouvidos e troque o coração de pedra por um coração de carne, para que as pessoas se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus ao ouvirem a palavra de Deus. Mas mais do que isso, o diabo faz mais. Diz a Bíblia lá em Gênesis 3, 1 a 5, que ele coloca dúvidas sobre a palavra de Deus. É isso mesmo que Deus disse. Eu hoje de manhã, lá em Cuiabá, estava sentado, cheguei um pouco mais cedo, num banquinho, o culto não tinha começado, chega uma irmã e disse para mim com o coração apertado, que a sua filha, nesse período de pandemia, deixou a igreja, e agora ela não acredita mais na Bíblia. A Bíblia já não faz mais sentido para ela. Foi criada no Evangelho, criada na igreja, aluno de escola dominical. Quantas pessoas que hoje ainda estão ouvindo o sibilo da serpente, que Eva ouviu, é assim mesmo que Deus disse? Será que esse livro merece confiança? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que esse livro é inerrante? Será que esse livro é infalível? Será que esse livro é suficiente? Será que eu ainda posso continuar crendo na Bíblia? Será que não é um livro ultrapassado? Será que não é um livro que precisa ser atualizado? E o diabo está destilando essas dúvidas no coração das pessoas. Nós precisamos nos acautelar, meus irmãos, porque todo desvio da Bíblia é insinuação de Satanás. Ele quer levar você para longe da Bíblia. Ele quer levar você a colocar em dúvida esta eterna e preciosa palavra de Deus. Mas mais do que isso, olha comigo a Escritura, em terceiro lugar, ele vai gerar insatisfação. Meus irmãos, não tem nada mais perigoso que o diabo fez com Adão e Eva lá no Éden, que eu estou fazendo hoje. A pessoa está insatisfeita com a vida, está insatisfeita com a casa que mora, está insatisfeita com a roupa que veste, está insatisfeita com a comida que come, está insatisfeita com o cônjuge, está insatisfeita com os filhos, está insatisfeita com a igreja, está insatisfeita com a nação. Ela está insatisfeita, e quando você está insatisfeito, um paraíso vira um tormento para você. O jardim do Éden vira um lugar terrivelmente estreito para você. Quando você está insatisfeito, a casa do Pai é um lugar de opressão e não um lugar de mesas fartas para você. Você começa a flertar com o mundo, flertar com o pecado, flertar com as aventuras, flertar com as loucuras, achando que lá está a vida. Ação do maligno. Mas mais, em quarto lugar, diz a Bíblia que o inimigo semeia o joio no meio do trigo. E quando Jesus vai interpretar, diz que os joios são os filhos do maligno. Preste atenção nisso. O diabo tem seus filhos, o diabo tem seus agentes, e às vezes, jeitosamente, ele consegue introduzir dentro da igreja os seus elementos. Parece crente, mas não é. Tem cacuete crente, mas não é. Fala igual crente, mas não é crente. Sabe qual é a diferença do joio? Eu estava agora lá em Israel, e uma pessoa, nós passando pela estrada, paramos um ônibus, tinha uma plantação e tinha joio, e ele pegou igualzinho o trigo, e ele moeu na mão, virou farelo, não tinha nada, era só farelo, era só palha, parece trigo, mas não é trigo. Na hora que a coisa aperta, na hora de tirar o extrato da vida, não tem vida. E o inimigo lança essas pessoas dentro da igreja, para causar cisânia, para causar divisão, para causar escândalo, para trazer confusão no meio do povo de Deus. Acautelemo-nos. Mas mais do que isso, o diabo ele não entra na igreja, pois eu quero lhe dizer que ele sobe ao púlpito. Sobe ao púlpito. Lá em Zacarias capítulo 3 diz que o sumo sacerdote Josué estava ministrando e Satanás está do lado direito dele para se lhe opor.
Quando um pregador se levanta para desviar o povo da palavra, para torcer a palavra de Deus, para pregar uma outra coisa, o diabo está lá.